Olá, hoje é o último dia da série Praça Fausto Cardoso. E hoje nós queremos terminar essa série contando algumas coisas, algumas curiosidades, alguns momentos hilários e outros curiosos que aconteceu, com o passar dos séculos, dos anos aqui nessa praça. Aqui estamos diante de um dos coretos da praça, Os coretos aonde antigamente na década de 50 acontecia muita retreta, ou seja, um momento onde as bandas musicais iam em praça para alegrar a população. E eu vou contar algo que aconteceu lá nos anos 50, um dia quando a retreta acabou, os músicos recolheram seus instrumentos e se foram. Mas o que foi que aconteceu? As histórias que contam é que em nenhuma dessas retretas os instrumentos são recolhidos, os músicos vão embora, mas os jovens amavam quando a praça estava mais calma, entravam dentro do coreto para se divertir, contar piada, brincar, cantar música, bater palma. E nenhuma dessas, o senhor governador da época, que a história não conta quem era, estava com muito sono. Exatamente, na época o governador, ele dormia aqui na praça, no local onde era a casa dele, ou seja, no Palácio do Governo. E o governador, como o coreto fica de frente para o palácio, ele queria dormir, não conseguia. Então ele manda um recado pelo chefe da guarda, manda que os jovens parem urgente com aquela algazarra. Olha, é uma ordem do governador, digam a esses jovens que eu preciso dormir. O saudoso Tobias, muito ousado, muito conhecido, disse como é a história: diga ao senhor governador que a praça é pública e os incomodados que se mudem. Quando o chefe da guarda foi levar a resposta dos jovens para o governador viu que não tinha muito o que fazer. Sai da sua cama, sai do palácio e carinhosamente vai até o coreto diante dos jovens e diz: ó, meus caros jovens, esse pobre político amanhã tem uma agenda extensa e eu preciso dormir. O jovem Tobias e toda a galera disse: ô senhor governador, o senhor pedindo assim, com tanta gentileza, fique tranquilo, vá dormir o seu sono, porque a algazarra e a bagunça acabou. Dias depois, o jovem Tobias disse que ficou sabendo que nenhuma das reuniões, das muitas reuniões do governador, ele chegou a dizer, perguntar: gente, me diga onde é que tem uma morada para esse pobre governador que fique próximo do meu trabalho, próximo do palácio. Mas naquela praça eu não posso mais ficar. Aquela algazarra é demais. Já pensou? Isso é fato, isso que aconteceu aqui, ó. Praça Fausto Cardoso. Tic-tac, tic-tac. Cadê o cabeção? Quem era o cabeção? Era um relógio lindo que ficava aqui no meio da praça. Um relógio que veio de longe, de muito longe. A pergunta que não quer calar: para onde foi ele que marcava as horas de lazer nessa praça, que marcava as horas de brincadeiras, de diversão? Cadê o cabeção que estava aqui nas retretas, nos carnavais? Cadê o cabeção? O relógio da Praça Fausto Cardoso. Alguém viu ele por aí? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Era aqui também, na Praça Fausto Cardoso, onde acontecia os mais belos carnavais, as marchas de carnavais. As marchas de carnaval. O Rei Momo, é aqui que o Rei Momo desfilava. Você vai ver uma foto aí, ó, da apresentação do Rei Momo em Aracaju. Foi aqui essa praça, durante muitos anos, que abraçou o carnaval de Sergipe. Olha, vinha gente de Capela, vinha gente de Estância, olha, vinha gente de Itabaiana, Itabaianinha, de
todas as outras cidades vinham para a capital. E para onde que eles iriam? Eles vêm para a Praça Fausto Cardoso, porque aqui se juntava o povo que se pintava todo com lama para dançar o carnaval. Tinha uns blocos esquisitos. Depois eu vou botar umas fotos. Bota umas fotos aqui, editor. Bota umas fotos aqui. Olha aí, tá vendo as fotos aparecendo? Eram uns blocos diferentes, mas foi aqui que aconteceu o primeiro carnaval de Sergipe. A Praça Fausto Cardoso abraçava o carnaval do nosso estado. As curiosidades não envolvem só histórias bonitas, histórias de alegria. As curiosidades da Praça Fausto Cardoso envolvem também histórias de uma certa forma tristes, mas não deixa de ser um pouco cômico, é claro. Aconteceu aqui no Palácio o velório, né, de um dos grandes políticos do estado de Sergipe, o ex-governador de Sergipe, o senhor Leandro Maciel. Leandro Maciel morre no dia 14 de julho de 1984, na sua casa, que fica ali próximo, ficava ali em frente ao Hospital Cirurgia. E o corpo do grande político está sendo velado aqui no Palácio, na Praça Fausto Cardoso, quando chega uma ordem do chefe da guarda do governo que queria 8 soldados em posição de sentido, com a arma na mão, 4 de um lado do caixão e 4 de outro. Mas horas e horas, aquele velório se arrastando, e os coitados dos 8 soldados tinham que ficar lá em posição de sentido com aqueles rifles pesados, aquelas espingardas, sei lá, pesada ali, sem poder se mexer. Isso não ia dar bom, né? Não passou mais do que 20 minutos. Se escuta um som estridente, tanto na parte interna quanto na parte externa do palácio. Um dos pobres coitados do soldado cai, desmaia e deixa cair o seu fuzil pesado no chão, daqueles fuzil antigo. Misturou aquele som potente de madeira com ferro. Todo mundo se assustou. Graças a Deus, nada de muito grave aconteceu com o soldado. A queda do soldado não foi o suficiente para fazer o chefe da guarda desistir daquela situação. Continuam os pobres soldados lá segurando aquelas armas em pé, na posição de sentido. Alguns minutos depois, pá, outro cai, estribucha no chão, e a arma também. Graças a Deus, mais uma vez, a arma desse segundo soldado não disparou. Não é que pela terceira vez, mais um soldado cai, se estribucha no chão com seu rifle pesado. O povo todo se assusta, e aí, claro, o chefe da guarda recebe uma ordem de alguém maior na hierarquia que diz: olha, vamos botar esse povo aí em posição de descansar, certo? Deixa o sangue circular melhor no corpo deles, porque senão vai acabar acontecendo uma tragédia no velório do querido governador Leandro Maciel. Já pensou? Que situação no meio de um velório? E isso aconteceu aqui na Praça Fausto Cardoso, no dia 14 de julho de 1984. A Praça do Governo, a Praça Tiradentes, a Praça Benjamin Constant, a Praça do Imperador, a Praça do Relógio Cabeção, a Praça do Assassinato de Fausto Cardoso, a Praça dos Táxis. Os táxis ficavam todos parados aqui nessa praça. A praça aonde, aqui no Palácio do Governo, tantas autoridades foram veladas depois da sua morte. A praça que fica em frente à Ponte do Imperador, um atracadouro chamado de Ponte. Um local onde muitos e muitos anos recebeu personalidades, autoridades, Dom Pedro, Princesa Isabel e tantos outros. Foi aqui nesse atracadouro, foi aqui na Ponte do Imperador, que fica em frente à Praça Fausto Cardoso. E quando tinha algum comício, quando tinha algum evento dessas autoridades que chegavam ao nosso estado, quando tinha algum discurso,
onde era o palanque do discurso, onde era o local onde todos paravam para ouvir essas autoridades que vinham através do Rio Sergipe, que chegavam e desciam na ponte do Imperador, onde era o palco de todas essas personalidades, de todas essas autoridades. Esse era o palco. Era sempre a Praça Fausto Cardoso. Você sabia de todas essas histórias? Algumas muito relevantes, outras nem tanto, mas o intuito dessa série é resgatar para você que não conhece um pouquinho de histórias que aconteceram aqui na Praça Fausto Cardoso. Até a próxima série, aqui Diego Matos.